história do cooperativismo catarinense é transformada em livro. Coordenador de Relações Governamentais da OCB fala hoje do ato cooperativo na reforma tributária. Colheita da soja safrinha no mês de maio mostrou produtividades variadas. Você vai conhecer as vantagens de armazenar os grãos na propriedade para alimentar bem os animais. Produtores rurais catarinenses terão que emitir as notas fiscais no sistema eletrônico. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Agricultor, em época de elevação dos custos de produção, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tem a garantia FECOAGRO. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Alô, amigo agricultor! Você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz. Quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da FECOAGRO. Na base, utilize Nobre com Algem. Ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooper Animais, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais. Com quase 100 anos de história, o cooperativismo catarinense finalmente ganhou um presente. E que presente! Depois de décadas, eis que graças a 3 personagens brilhantes, foi lançado em Florianópolis um livro de contos com relatos de pessoas que viveram páginas dessa jornada e que servirá de agora em diante como símbolo desse movimento gigantesco. O lançamento oficial reuniu um seleto grupo de personalidades. A reportagem é do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Seja em fotos, seja em vídeo, seja em preto e branco ou em cores, o cooperativismo catarinense sempre foi marcado por gente comprometida e profissional, que construíram um legado jamais visto. Com cooperativas quase centenárias e outras completando meio século, o sistema, seja ele do ramo que for, foi se tornando fundamental para as comunidades. E agora, ele também vai estar em livro. São 430 páginas, 3 organizadores, 2 entrevistas e 36 personagens contando histórias vividas ao longo do tempo. É um grande compilado com inúmeras passagens. E o lançamento oficial dessa nova obra, que tem a chancela do Ministério da Cultura e o apoio financeiro da FECOAGRO, do BRDE e do Grupo Seraçá, via Lei Rouanet, reuniu um seleto grupo de cooperativas em Florianópolis. A gente recebeu o convite do Instituto Histórico de São Leopoldo
para integrar então essa programação dos 200 anos de imigração alemã no Brasil e falar sobre o tema cooperativismo em Santa Catarina, né? Então lá desde 2019 que eu e o Leandro e o Giovanni então estamos organizando, entrando em contato com os autores, né, buscando apoio também, né? Então, atrasou um pouco, digamos assim, ali durante a pandemia, por todo o contexto, né? Mas, assim, eu acho que é muito gratificante chegar nesse momento onde a gente tem mais de 40 pessoas envolvidas, né? Entre autores, colaboradores, organizadores, enfim. E chegar numa obra, assim, vamos dizer, inédita para o cooperativismo de Santa Catarina, em que abrange tantos ramos do cooperativismo, né, quase todos os ramos, e praticamente todas as regiões de Santa Catarina. A FECOAGRO foi parceira de primeira hora, com investimento financeiro e com relatos contados pelo diretor Ivan Ramos, um cooperativista com mais de 50 anos de vida plena dentro do sistema. O dinheiro que é uma parte do ICMS, né? Que a gente pode ajudar entidades e tal. E aqui também foi ajudado um pouco, né? A Elisandra, a autora do livro, que escreveu o livro, no caso, as ideias. Mas é muito importante porque ela conseguiu pôr também no livro várias páginas falando da FECOAGRO. E várias entidades, várias personalidades também que são muito importantes e consta nesse livro. A intenção dos autores é colher depoimentos de pessoas, de lideranças, de técnicos que passaram pelo cooperativismo desde da sua implementação em Santa Catarina. Então ele fez uma coletânea, vamos dizer assim, de informações e com depoimentos importantes, que quem viveu, não é alguém contando o que poderia acontecer, é alguém que viveu. Então eu acho que isso aí é uma forma interessante de você deixar registrado na história o que se passou no cooperativismo nos últimos anos. Além da sua participação, tem o DNA da FECOAGRO, através da lei de incentivo. Eu acho que essa relação também é importante no social, né? Sim, o caso da FECOAGRO, eles solicitaram para que a gente mostrasse como surgiu a FECOAGRO, o que ela atravessou de problemas ou de glórias nesse período. Então foi feito um relato, né, de toda a história da FECOAGRO até o ano de 2022, de forma resumida, né? O presidente do sistema Alsesc Sescope, cooperativista Luiz Vicente Suzin, também deixou sua marca no livro. Para mim foi uma satisfação bastante grande compartilhar realmente com um livro que conta a história da imigração alemã, depois a imigração italiana, em Santa Catarina e também do cooperativismo do estado de Santa Catarina. Isso é muito importante, então sempre é uma alegria compartilhar com um livro que tem assim, uma magnitude em Santa Catarina, que vai mostrar a história, está mostrando a história do nosso cooperativismo no estado de Santa Catarina. Histórias contadas por gente que viveu cada passo dessa jornada. Páginas que agora se tornam vitalícias. No mês de maio ainda teve colheita de soja no oeste catarinense, também chamada de safrinha. E os resultados de produtividade foram bem variados, bem como as reações dos produtores. A reportagem é do programa de TV Oeste Rural. O céu azul e temperatura de 27 graus às 14 horas na linha Bom Retiro, mas parecia uma colheita de soja de verão. As plantas, porém, de porte menor, mais baixo, com 15 e 20 vagens em média por pé e apenas 3 sementes em média por vagem. Fenômeno típico de outono, época de cultivo da soja safrinha, com menor incidência de sol e baixas temperaturas à noite. Apesar da queda no preço da soja, os empresários rurais apostam numa breve recuperação e dizem que isso faz parte do jogo do mercado das commodities e em breve tudo voltará aos patamares anteriores. Prova disso é essa lavoura de 100 hectares aqui no Borman, que apesar de ser soja safrinha, está registrando uma produtividade acima de 50 sacas por hectare em média, utilizando máquinas de última geração, pois a soja oscilando entre R$ 122 e R$ 123 reais a saca de 60 quilos, não dá para perder soja na lavoura. Hoje nós demos a largada na colheita de safrinha, soja. Nossa expectativa aí colher aqui seria entre 50 e 55, que é super bom para essa época. E tu está certo, ninguém espera milagres no rendimento da soja safrinha.
Mas o produtor Gelsemir Piaia, presente na colheita naquela tarde, esperava um pouco mais do que 35 sacas por hectare em uma de suas lavouras já colhidas, pois o custo de produção, que era de 28 sacas no ano passado, hoje é de 32 sacas por hectare. No quadro Temática desta terça-feira, Eduardo Queiroz, coordenador de Relações Governamentais da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, comenta sobre o ato cooperativo na reforma tributária. Olá, eu sou Eduardo Queiroz, coordenador de Relações Governamentais do Sistema OCB, e hoje eu trago para vocês mais uma forma de se manterem por dentro das discussões do ato cooperativo na reforma tributária. Você que está acompanhando nossos vídeos por aqui já sabe que a discussão da reforma está avançando e também sabe que ela pode ser uma grande oportunidade para trazer segurança jurídica, simplificação e competitividade para o cooperativismo. Mas para que isso aconteça de forma efetiva, ela deve contemplar o reconhecimento do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo no novo sistema tributário. Mas o que isso quer dizer exatamente? Quais são os resultados concretos que a nossa proposta busca para o movimento cooperativista e para o desenvolvimento do Brasil? Como nós podemos ajudar a defender o ato cooperativo? É para responder essas e outras perguntas que o Sistema OCB criou o site reformatributária.cop.br. O site concentra as principais informações sobre ato cooperativo na reforma. Lá você vai encontrar ponto a ponto a importância da inclusão do texto na reforma tributária e um guia completo da defesa do ato cooperativo. Além disso, nós disponibilizamos as ações do Sistema OCB em defesa dessa pauta tão importante para as cooperativas. Você encontra também o manifesto conjunto que assinamos com as confederações patronais. Assim, além da CNCOP, assinam em conjunto CNA, CNC e CNT, em busca de um texto que respeite as particularidades de cada setor. Perdeu algum vídeo aqui da nossa série sobre reforma? Ou quer assistir algum material específico? Toda a playlist Reforma Tributária em Pauta está disponível no site também, junto com diversos outros materiais de apoio para quem quiser se aprofundar na discussão. No site você encontra também todas as nossas redes sociais para seguir e se manter atualizado. Você também pode assinar o Panorama do COP, nossa newsletter semanal que traz boletins políticos, sindicais e tributários. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o andamento das discussões da reforma tributária e seus impactos para o cooperativismo. O link para o site está na descrição desse vídeo. Te espero lá. Até a próxima. E agora confira os assuntos que vamos ter no próximo bloco. Conheça as vantagens de armazenar os grãos na propriedade para alimentar bem os animais. Os produtores rurais catarinenses terão que emitir as notas fiscais no sistema eletrônico. Atenção produtor, chegou a hora de comprar os fertilizantes para as culturas de inverno. Na base, use o Nobre com Algem, que possui nutrientes da alga marinha, potencializando o desenvolvimento da planta. Para a cobertura, o Cooper N33 traz o melhor aproveitamento do nitrogênio, que vem de duas fontes, a ureia protegida e o sulfato de amônio com enxofre. Seja para trigo, cevada, aveia ou pastagens, aumente a produtividade usando o Nobre com Algem e Cooper N33. Produtos com a garantia FECOAGRO. Procure nas cooperativas de sua região. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o Nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO.
agora uma reportagem sobre armazenagem e secagem de grãos. Manter a produção em estoque dentro da propriedade traz inúmeras vantagens ao agricultor. O exemplo vem de uma propriedade do município de São Carlos, interior de Santa Catarina, que cria suínos e utiliza milho como base da alimentação animal. Veja como a construção de silos aumenta os lucros no campo, na reportagem do programa de TV SC Agricultura. Está aqui um sonho realizado, né? Digo, eu levanto de manhã, olho pro secador, digo graças a Deus. Quando no início tinha 5.000 sacas de milho dentro, eu falei, tem que cuidar, tem uma fortuna dentro, né? Tem bastante dinheiro dentro, porque o milho vale ouro. Um silo cheio de milho é como um cofre que guarda bem o dinheiro do produtor rural. Assim é a definição do agricultor José Cléo, do município de São Carlos, região oeste catarinense. Com 2 unidades de secagem e armazenagem de grãos, Cléo consegue manter na propriedade toda a sua produção de milho. Ele é criador de suínos e o grão é o principal alimento para os animais. Bom, esses silos nós começamos em 2019 e tivemos a frustração de 3 safras, praticamente não conseguimos pôr grão dentro e concluímos ele então em 2020. Então fomos buscar a metade do recurso, ele teve um custo de aproximadamente, no início nós tínhamos um projeto de 230 mil, mas isso foi alterando em função da pandemia que veio, do Covid que veio, os custos dos materiais se alteraram e aí nós acabamos gastar 330 mil nesse secador de milho que está aqui. Agora que fizemos a primeira safra para pôr o grão, com até uma frustração de quebra, de perda de mais de 40% ainda esse ano em função da estiagem de um temporal que passou nessa região, né? Mas agora conseguimos abastecer ele, tem a capacidade de 7 para mais 7.000 sacas de milho, né? E é o que a gente pretende colher na propriedade. Nós poderemos colher passando 200 sacos por hectare, com 35 hectares de lavoura, poderemos perfeitamente colher 7.000 sacas de milho líquido, né? O que já colhemos em outras épocas. Aqui, toda a safra de milho tem a finalidade de ração. Para casos como o do Cléo, com alta demanda de milho como base de alimentação da criação, o silo garante economia, qualidade nutricional e mais lucro na propriedade. Acabamos agora fazendo cálculos da energia que gastamos para pôr esse milho dentro e até o momento que nós retiramos até agora, nós investimos R$1,50 por saco de milho para secar, armazenar e deixar ele seco até esse presente momento. Então, vai ter algum custo ainda de retirada agora. Mas ele teve um custo, então, de R$1,50. Caso a gente leva num secador, numa empresa, numa cooperativa, ou seja onde que for, o custo se aproxima dos R$6 para fazer esse trabalho de secagem e armazenagem. E ainda, então, ganhamos o frete disso. Projeto de financiamento, estudo técnico, acompanhamento da construção, tudo isso foi coordenado pela EPAGRE. A implantação de silos para quem precisa armazenar grãos é uma forte recomendação da EPAGRE não só aqui em São Carlos, mas em muitos municípios do estado. O processo de secagem de grãos a frio, como é feito aqui, preserva praticamente na íntegra a qualidade nutricional do grão. O extensionista rural Paulo Menoncini explica as vantagens da tecnologia. O silo, ele consegue atender perfeitamente a demanda da família em vários quesitos. Primeiro, que é a economia de você estar deslocando um produto daqui da propriedade até uma unidade para fazer a estocagem, secagem e a limpeza, né? Você consegue fazer isso aqui na propriedade. E o segundo quesito, que é um dos quesitos também que pesa bastante, é a qualidade do material que tu fornece aos animais. E o Conselho Fazendário Nacional tinha determinado que a partir de 1º de julho,
os produtores rurais teriam a obrigação de emitir as notas fiscais de compra e venda de forma eletrônica. As entidades do agro e a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa uniram forças com o objetivo de empurrar para mais tarde esse prazo de vigência. Até porque há um entrave que precisa ser superado: o acesso à internet no campo. A reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Com 364 mil imóveis rurais, com 9 milhões de terras agricultáveis, Santa Catarina é o 5º maior produtor de alimentos do país. Uma locomotiva que impulsiona todos os demais setores. Hoje, o título de maior produtor de maçãs, suínos, cebola, pescados, ostras e mexilhões é nosso. Além de sermos o 2º em produção de tabaco, palmito, aves, pera e arroz. E o 4º na produção de leite. Ufa, essa locomotiva não para mesmo. Em 2022, o agro catarinense gerou em faturamento 7 bilhões e meio de dólares. Isso representou 64% de todo o valor exportado. As carnes, os grãos e o setor agroflorestal foram os maiores vendedores de commodities. Só essas 3 áreas aí embarcaram perto de 7 milhões de toneladas. Não por nada, o agro catarinense responde por quase 30% do PIB do estado. Tô falando. Que a nota fiscal do produtor rural é um bem valioso que vai agilizar os processos de compra e venda, isso ninguém duvida. Agora paira uma pergunta no ar: como emitir essa nota se o sinal de internet lá no campo é deficitário? Bom, é isso que os deputados da Comissão da Agricultura estão tentando resolver aqui na Assembleia. Por isso a comissão chamou para conversa uma equipe de profissionais da Secretaria de Estado da Fazenda. Coordenados pelo diretor Dilson Takeyama, eles puderam expor os caminhos que a nota fiscal eletrônica está percorrendo. Mas ouviram das entidades que o prazo de 1º de julho para se adequar ao novo processo é muito apertado. Ninguém é contra o modelo que está sendo implementado. Eles só querem mais tempo. Primeiro nós temos que admitir que a evolução, ela chega e você tem que acompanhar. Então a FAESC defende primeiro que a gente tem que evoluir. Tem a nota eletrônica que vem facilitar a vida de muita gente. Agora, nesse momento, onde nós não temos ainda condições de emitir a nota eletrônica, em muitas situações no interior do estado, onde nem celular tem sinal, você não pode exigir desse produtor que ele vá fazer uma nota eletrônica se ele não tem acesso. Então a FAESC defende que a modernização, sim, porque você está produzindo e tudo estando na legalidade, você facilita a vida de todo mundo. Agora, nesse caso, é preciso que o governo entenda que aqueles que não têm condições de emitir, seja dado um prazo, e até porque eu acredito que o governo também vai se esforçar um pouquinho mais de fazer chegar sinal lá no interior, porque aí as coisas vão acontecer. Então a FAESC entende que isso é um processo normal de evolução, que tem que acontecer, mas aquele que não tem condição tem que ter um prazo aí até que o governo resolva colocar sinal ou de internet ou de celular através de um aplicativo que facilita a vida desse pessoal. Primeiro, precisamos entender que a tecnologia é para todos. E no primeiro instante, a nota fiscal do produtor rural, ela cria um certo choque no sentido assim, de que de repente em 1º de julho, uma data, ninguém vai mais poder comercializar nada. Não, me parece que a ideia do Estado, e daí é um convênio da União, a OSESC também participa na ideia do desenvolvimento do aplicativo, é de que todos, com o passar do tempo, deverão ter acesso e deverão ter a nota fiscal eletrônica digital. Então, o que se pretende, e ouvindo também nos bastidores a ideia do Estado, é termos essa condição, né, de disponibilizar, inclusive num momento anterior, para quem já tem tecnologia pronta. Né, muitas propriedades já têm a estrutura pronta, só estão esperando isso, né? E como o Estado ainda não disponibiliza, talvez ele venha fazer isso de forma paulatina. É o que a gente espera. Para o Grupo Fecoagro, que engloba 10 cooperativas filiadas, mais todo o sistema Aurora Coop, onde estão quase 80 mil famílias associadas, a nota eletrônica vem em boa hora. Mas é preciso pensar antes nos treinamentos que os produtores precisam ter
para manusear essa ferramenta. As cooperativas, de modo geral, são simpáticas a qualquer inovação que tenha no meio rural, especialmente nessa área fiscal. Elas não têm nenhum problema de acompanhar, de aplicar o que está sendo recomendado. Até porque elas são as principais interessadas de que a documentação fiscal dos produtos da área agrícola, ou que são destinados à agricultura, tenha o seu registro. Porque um dos princípios das cooperativas é não sonegar. E, portanto, com um documento fiscal dessa natureza, certamente vai ser mais fácil nivelar o tratamento a ser dado à produção agrícola. Agora, evidentemente que precisa ter infraestrutura para isso. E aí cabe aos poderes do governo a desenvolver, a implantar esse sistema. Feitas as apresentações com dados claros e concisos, a Secretaria da Fazenda entende que esse novo protocolo vai facilitar a vida do produtor lá no campo, porque todos os dados pessoais e das notas emitidas ficarão concentradas num único local, de fácil acesso e de simples manuseio. Essa nota fiscal eletrônica é um caminho sem volta, porque a realidade nos impõe, né? Hoje o mundo ele é digital, todo mundo faz as transações por meio eletrônico e é inevitável que em algum momento os produtores rurais passarão a ter que abolir essa nota em papel e adotar essa nota fiscal eletrônica, que ela traz, como foi apresentado hoje, inúmeras vantagens em relação à nota em papel. Takeyama lembrou ainda que o aplicativo que está em testes, assim que liberado, é outro instrumento que vai facilitar a emissão de notas fiscais por parte do produtor. O aplicativo ele foi pensado justamente nos problemas enfrentados pela nota fiscal do produtor eletrônico, como, por exemplo, a dificuldade no preenchimento da nota eletrônica. A nota eletrônica ela tem muitas informações que são complexas e que não são acessíveis ao público em geral. E a ideia base desse aplicativo é que esse aplicativo ele já vai trazer pré-preenchido quase todas as informações existentes na nota eletrônica e restando para o produtor, como foi demonstrado pelo colega, apenas aquelas informações essenciais, aquelas que ele já tem conhecimento da sua operação, semelhante àquelas que ele preenche num documento em papel. Um outro ponto que foi abordado é a dificuldade do acesso à internet. Por meio desse aplicativo, vai ser possível a emissão do documento fiscal do modo offline. E quando o produtor ele conseguir se conectar a uma rede de internet, seja na sua residência, seja na unidade conveniada da prefeitura, seja na cooperativa, ele ter acesso à internet, essas notas que ficaram registradas no modo offline, elas vão ser emitidas automaticamente. E com isso soluciona o problema. Os deputados da Comissão da Agricultura ouviram, deram suas opiniões e quase todos foram unânimes. O prazo de 1º de julho é inviável. A ideia é que haja um tempo maior para que o produtor rural possa se adequar. 2023 é um ano, o ano inteiro para fazer essa aplicação é necessária. Eu vejo que levar a informação, a capacitação, envolver todos os agentes demanda um tempo. Como nós já estamos no mês de abril, no mês de junho está muito próximo. Então é necessário que nós prorrogamos durante o ano de 2023, para que todos os produtores rurais de Santa Catarina tenham a oportunidade de se capacitar, buscar esse conhecimento e passar a aplicar para que a nota fiscal eletrônica passe a valer, então, a partir de 2024. Eu acredito que vai acontecer nesse sentido e nós vamos intensificar muito o trabalho de divulgação e também de capacitação do programa de nota fiscal eletrônica. Ideias postas, agora é esperar para que os ajustes sejam feitos. O prazo para a emissão de notas fiscais eletrônicas pelos produtores rurais catarinenses foi adiado para 2024. E com a boa nova, vamos encerrando o programa de hoje. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.